Olá, Mulheres Positivas! Hoje eu tenho a honra de ter aqui no Mulheres Positivas ela que é um talento e uma potência. Ela é CEO do Grupo Publicis, a maior holding de comunicação do mundo. Gabriela Onofre, seja bem-vinda a Mulheres Positivas. Obrigada, um prazer. Gabi, para nós mulheres brasileiras é uma honra ter você como CEO apenas do maior grupo de comunicação do mundo. Como é que você se sente nessa posição? Olha, eu estou CEO desse grupo, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar da trajetória que nos trouxe aqui. Acho que eu tive muita inspiração e muito apoio. E que bom que você traz a gente para poder contar nossas histórias, porque eu quero inspirar ainda mais outras mulheres. Essa história inspira muito. Você esteve há pouco tempo no meu escritório, contou para a gente em 3 horas a sua história. Eu queria ficar 3 horas aqui com você, a gente não tem 3 horas, então vamos lá para os pontos mais importantes. Gabi, você passou por grandes multinacionais, por startups. Conta rapidamente aqui o decorrer aí da sua carreira. Olha, Fabi, eu sou engenheira de formação, ninguém sabe disso, mas eu sempre fui muito curiosa e curiosa sobre as pessoas. Acho que isso que me levou para o marketing. Eu fui para a P&G, apesar de ser engenheira de alimentos, fui cuidar de sabão. E todo mundo fala, mas que estranho. Não, eu quero aprender marketing. Fiquei lá 17 anos, depois fui para Johnson's e fui para uma startup e estou no grupo. Acho que a minha carreira tem muito sobre tomar riscos, não parar de aprender nunca. Quando eu me senti que eu estava ficando fora e velha no marketing, eu dizia, eu acho que o mundo está mudando tanto, eu preciso me transformar. E aí que fui para uma startup de tech. E acho que a gente tem que ter humildade para reaprender, reajustar a rota. E isso me trouxe aqui. Eu não estaria aqui se eu não tivesse passado por essa experiência de tecnologia. Para quem não conhece a Publicis, explica como é que ela funciona e por que é o maior grupo de comunicação do mundo. A Publicis trabalha para que as marcas dos nossos clientes cheguem nas pessoas, né? A gente tem muita opção do que a gente vai comprar, o que a gente vai escolher para o nosso dia a dia. Então, a gente faz isso através das nossas agências. Então, aqui no Brasil, a gente tem 5 agências, a Léo, a DPZ, a Talent, a Lepub e a própria Publicis. Certo. Então, os clientes escolhem as nossas agências e a gente trabalha para conhecer as pessoas, entender o que elas querem, aonde elas estão, qual é o diferencial das marcas. Então, é um trabalho de comunicação integrado, porque hoje a gente está em todos os lugares, né? E a gente com esse celular na mão, todas as pessoas a gente pode chegar às pessoas em diferentes modos. Não só na televisão, no celular, no ônibus, quando a gente está no metrô. Então, acho que o nosso grande negócio é fazer isso de uma maneira cada vez mais personalizada. Eu quero chegar na Fabi com o que a Fabi quer, com o que a Fabi gosta, e isso faz com que a marca seja mais relevante. Claro, tem toda a parte criativa nisso. A transformação criativa é muito importante. A gente saber o que você quer e por que você quer, e eu trazer essa comunicação e essa marca, você vai falar, nossa, como é que eles sabiam, né? Eu acho que esse é o grande desafio da comunicação. Eu confesso que me incomoda um pouco quando eu falo alguma coisa e logo depois aparece a propaganda aqui. Eu estou sentindo que as pessoas estão ouvindo o que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, também me incomodava quando eu recebia uma propaganda segmentada para mim, vendendo ração de gato. Assim, porque não tenho gato faz uns 30 anos. Então, qual que é o meu ponto? Eu acho que está evoluindo, né, à medida que o tempo vai passando. O marketing digital está cada vez mais inteligente, mas eu vejo que também, por outro lado, tem que tomar cuidado para não entrar numa esfera íntima das pessoas também. Claro, né? Eu acho que assim, a gente deixa rastros e dados, mas a gente acho que tem muito cuidado nisso para ser, né, essa personalização ser para o que você quer e o que você precisa, né? Então, eu não gostaria de ser classificada uma mulher de 50 a mais de classe X, né? Porque eu tenho gostos e vontades que são diferentes de outra mulher 50 a mais. Então, acho que o que a comunicação nos permite hoje é que a gente saiba o que a pessoa realmente é, como pessoa e não como uma demografia. Não, com certeza. Agora, você falou sobre riscos. E algum tempo atrás eu entrevistei a Flávia Bittencourt, que era presidente da Adidas. Sim. Lembra dela? Uhum. Nem sei se ela é presidente mais. É ainda? Acho que ela está no conselho. Ou ela foi para outro país. Enfim. E ela disse que na carreira dela, para ela virar a presidente da Adidas,
ela naturalmente, né, passou por poucas e boas e que ela tomou muito risco, que ela sugeria coisas diferentes para o chefe dela e as coisas deram certo e foi isso que, de alguma maneira, levou ela a chegar onde ela chegou. Você falou sobre riscos. Conta um pouco sobre os riscos que você tomou na sua carreira e como é que eles te ajudaram a chegar onde você chegou. Eu acho que o primeiro risco foi, na faculdade, dizer eu quero ser marqueteira e eu era engenheira. E as pessoas, como assim? Então, eu tomei um risco de ir para uma empresa que não era necessariamente de alimentos, que era onde eu tinha estudado. E eu fui porque eu queria aprender. As pessoas me diziam, a P&G é uma grande escola de marketing. Então, eu falei, então é nessa escola que eu quero estar. Achei que eu ia ficar lá 3 anos e fiquei 17. Por quê? Porque eu tomei vários riscos também internos. Eu fui de marketing, eu fui de vendas, eu fui de regulatório, de relações governamentais. Eu fiz muitas coisas que também me possibilitaram hoje estar aqui. Quando todo mundo via mas que estranho, você vai para um lugar onde tem que reconstruir ou fazer uma nova área. Eu falava, gente, uma grande oportunidade. Então, onde todo mundo via risco, eu via oportunidade. A minha mudança também, a minha saída da P&G para a Johnson's é porque eu vi uma oportunidade de liderar um business global, que eu não teria sem abrir mão de toda a infraestrutura da minha casa. Eu sou casada, 2 filhos, então eu tenho uma rede de apoio aqui que me ajudou muito a chegar até aqui. Então, sair do país nunca foi uma opção, mas eu podia fazer isso sem sair, sem desestruturar toda a minha casa. E a tecnologia foi porque eu comecei a entender que o mundo está muito baseado na tecnologia. Não necessariamente você tem que trabalhar numa empresa de tecnologia, mas você tem que entender. E eu achei que eu estava envelhecendo, que eu precisava me rejuvenescer. E foi muito interessante ir para uma startup onde eu era a mais velha, o meu chefe era 12 anos mais novo que eu não conhecia do que eu estava fazendo o tech, eu conheço, claro, de marketing, de comunicação, de gestão. E isso, acho que para a gente o importante é não ter medo do desconforto. O desconforto faz a gente crescer. E eu fui crescendo e conhecendo novas coisas que me possibilitou estar nessa carreira de CEO, que é uma carreira de gestão em que eu tenho que entender de várias áreas, entender muito sobre as pessoas, né? Eu digo que o meu trabalho é sempre colocar a pessoa certa no lugar certo. E o resto as pessoas fazem. Eu amei o que você falou. Ao invés de enxergar risco, eu enxergo oportunidade. Exatamente. Conta mais sobre esse conceito e como ele foi poderoso na sua ascensão. Acho que tem muito sobre a gente estar tendo uma posição de humildade e de curiosidade de aprender. O mundo vai mudar. A gente costuma dizer, por exemplo, no grupo, o nosso fundador do Grupo Publicis falava, a criatividade não muda, o que muda é todo o resto. E isso é verdade para muitas coisas. Então, o que a gente sabe fazer provavelmente não vai mudar, né? Se eu sou uma pessoa boa com pessoas, se eu consigo ligar pontos e transformar isso num bom negócio, talvez essas sejam minhas qualidades, mas como a gente faz isso e quais são as ferramentas vão mudar. Era o que a gente estava dizendo, né? Antes, a comunicação mesmo era uma via só. A gente fazia a campanha e as pessoas ficavam lá no intervalo esperando a campanha. Hoje a gente pode falar com as pessoas em diferentes formatos, em diferentes lugares. Mudou o que a gente faz? Não. Como agência de comunicação, a gente ainda tem que achar compradores para as marcas que estão vendendo. Mas é muito diferente o como. Então, a gente tem que estar aberto a aprender. Acho que a grande coisa existe risco, mas a troca é mais aprendizado. Gabi, você como CEO, e como você mesma disse, uma das suas maiores qualidades é encontrar pessoas certas para os cargos certos. Quando você vai escolher as pessoas, o que passa pela sua cabeça? É claro que cada cargo é um cargo e cada missão é uma missão, mas quais são traços que para você são fundamentais para você contratar? Eu acho que, claro, tem sempre as competências técnicas. Se eu preciso desenvolver a tecnologia, eu preciso de alguém que entenda de AI, que entenda de Gen AI, enfim, tem a competência técnica. Mas eu acho que também tem o que a gente chama de soft skills, né? Essa pessoa é colaborativa, essa pessoa tem a curiosidade que a gente precisa, essa pessoa acredita na visão do que a gente está fazendo aqui, acredita no nosso negócio.
Porque, no fim, Fabi, ninguém faz nada sozinho. Né? Quanto mais eu cresci na carreira, mais eu aprendi que é através das pessoas que a gente consegue executar, levar uma empresa para frente, realizar. Então, acho que esses são as coisas que eu olho nas pessoas, independente de cadeira que ela vai sentar. Mas, claro que as competências vão mudando de acordo com o contexto. Então, a gente precisa entender, tem a competência técnica, tem esses skills, os soft skills, né? Tem essa vontade de estar e faz sentido dentro deste contexto de negócio. E, Gabi, outra coisa, quando você me disse que você saiu de uma grande empresa, foi para uma startup e depois virou CEO da Publicis, que é a cadeira que você ocupa hoje. Às vezes, na minha ignorância e talvez na ignorância de outras pessoas, a gente tem a sensação que a carreira, ela funciona assim. Quando, na verdade, ela funciona assim, né? E o que passa pela minha cabeça é o que será que os fundadores e os líderes da Publicis viram em você para querer tirar você de uma startup e levar você para essa cadeira? Porque, na minha cabeça, eu imaginaria que os líderes, eles iriam querer pegar outra CEO de outra grande agência, quando, na verdade, não. Eles foram pescar você em uma startup. Então, é interessante entender que, na verdade, a teia do poder e da construção de lideranças em empresas, às vezes, é muito diferente do que a gente imagina. Eu acho que nenhuma carreira é linear, né? Então, e muitas vezes a gente dá um passo para o lado para dar um passo para frente. Claro, quando a gente está em empresas grandes e estruturadas, a gente acha que só tem um jeito de subir na carreira, o que não é verdade. Eu acho que o que me trouxe até aqui é justamente essa pluralidade de experiências que eu tive. Então, eu fui cliente por muitos anos e cliente do Grupo Publicis. Então, eu entendo o lado do cliente. Depois, eu estar numa startup me fez viver uma cultura de crescimento acelerado, que é o que o grupo quer fazer agora. Entender de tecnologia, principalmente de identidade digital, que no fim né, eu digo que a coluna vertebral do novo marketing, fez com que eu entendesse exatamente qual era a perspectiva do Grupo Publicis, que eu quero resolver o problema do cliente, eu quero ter o end-to-end que a gente diz, né? Então, todas as soluções dentro de um mesmo grupo e essas soluções estão baseadas em dados. Então, o fato de eu ter essa experiência com dados também me qualificou para estar nessa posição. E, claro, que eu acho que uma experiência de gestão, essa coisa da gente poder gerenciar pessoas diversas, cada vez mais diversas, esse é super importante para um líder. Ter a humildade de reaprender e aprender, porque, de novo, o mundo vai mudar. A internet mudou a nossa vida, o AI está mudando de novo. A gente não sabe qual vai ser a próxima coisa que vai mudar. A gente tem que estar preparado para poder acompanhar a mudança. E eu acho que a minha carreira me trouxe essa fortaleza de não ter medo da mudança. Gabi, você tem 2 filhos, agora já criados e crescidos. Quantos anos? Criados, 19 e 16. Mais ou menos, quase lá. E como é que foi criá-los? Como é que foi participar da infância deles? Como é que você... Porque tem muita mulher que está aqui nos assistindo, que tem filho pequeno, que tem filho adolescente, que sofre. Então, é bom para essas mulheres ouvirem um pouco do que você fazia e faz, para que a gente possa também se apropriar aí de técnicas suas. Olha, eu acho que, assim, eu sempre quis ser mãe e até quando eu fui mãe, o João, meu mais velho, eu falei assim, gente, será que eu quero continuar sendo profissional? E depois eu entendi que minha carreira era parte do que eu sou e eu sou melhor mãe por causa disso. Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que ficar de bem com as escolhas. Acho que a segunda, eu fui entendendo que eu não posso ser super em tudo. Ninguém é super mulher, né? Ninguém é Mulher Maravilha. Então, eu fui criando uma rede de apoio. Uma rede de apoio em casa, no trabalho, com avó, com mãe, enfim, com amigas. A gente precisa ter essa rede de apoio para poder conseguir conciliar. São muitos pratinhos. Acho que uma outra dica também é eu colocava as coisas importantes na agenda. Preciso ir na apresentação do balé, preciso ir na competição da natação, preciso estar na reunião da escola. É parte dos meus compromissos. Acho que eu tive muita sorte e eu acho que cada vez mais os maridos também
tem um papel não de ajudar e sim de dividir. Então, eu estou aqui hoje porque eu tenho um companheiro que a gente divide a criação. E tem muita coisa que eu abro mão, Fabi. A verdade é que eu não sei o que eu vou jantar. Graças a Deus eu tenho a super nani que decide e está tudo bem, né? Então, eu acho uma coisa que uma líder na P&G uma vez me falou a gente pode tudo, talvez não tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente baixar a ansiedade e entender que é possível e nos criar, né, criar ao nosso redor essa rede de apoio, é possível. Não, adorei que você falou, porque às vezes as minhas amigas falam, você não vê mais a gente, você não tem mais tempo. Eu vou ver, talvez daqui a 6 meses. É uma fase, são fases, né? Você consegue ter tudo, mas tem fase que você não vai conseguir encontrar suas amigas tanto. Você consegue encontrar suas amigas o tempo eu também inteiro? com as minhas amigas, a gente acha outros jeitos, né? Você fala bastante, eu falo bastante no WhatsApp e eventualmente a gente se encontra. Eu estou numa fase que, né, eu perdi meu pai, mas minha mãe está mais velha, então tem outras demandas. Meus filhos adolescentes mudando para a faculdade. Então, a vida da gente vai mudando e vai aparecendo outras coisas que são mais prioritárias. A gente tem que saber o que é prioritário para a gente. Naquela fase da vida. Naquele momento. Segundo bloco, a gente vai falar mais sobre você, Gabi, CEO da Publicis, em breve. Olha, o papo aqui com a Gabi tá ótimo, mas agora tem um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com a Gabi Onofre, essa mulher que é uma potência e um orgulho para todas nós mulheres brasileiras, também estrangeiras. E você tem que viajar muito, Gabi? Me conta. Eu viajo umas 4, 5 vezes por ano para fora. Mas muito para acompanhar cliente ou para estar nas reuniões globais. Mas, de novo, é uma semana no máximo. Entendi. Mas antes você viajava muito, há uns 10 anos atrás? Eu tive uma posição global e foi interessante, porque quando eu fui assumir essa posição global, eu sentei com a família, meu marido e as crianças e falei, para essa posição eu preciso viajar mais. E eu vou para longe, eu vou para a Índia, eu vou para o Sudeste Asiático. Então, são viagens que eu posso ter que ficar mais tempo. E aí, a gente tomou a decisão juntos, né, de que eu ia topar esse assignment e essa posição. Então, acho que sempre eu faço as coisas com a família. Combinado. Combinados. Combinado não sai caro. Exato. Não, porque é isso, acho que eu tenho algumas conhecidas e até seguidoras do Mulheres Positivas que falam, eu não consigo ascender na minha carreira porque o meu parceiro em casa não entende. Talvez se você tivesse um marido que não fosse aceitar, talvez você ia trocar de marido, no caso. Eu acho, é isso que eu falei, eu acho que a gente... É um time, tem que ser. Meu marido leva as crianças à escola enquanto eu vou me exercitar. Eu não sei fazer exercício de noite. Então, é um combinado que a gente tem em casa e está tudo bem, né? Se eu não tivesse essa divisão, talvez eu ficasse sem fazer exercício, que não é possível. Não, para a sanidade mental também, né? Não é possível para a saúde da gente, para o dia a equilíbrio. dia, exatamente. Agora, Gabi, eu acho que eu não te contei, mas eu trabalhei em agência de publicidade muitos anos atrás, na Carilo Pastore, lembra? Que bacana. E eu lembro que as pessoas trabalhavam muito e eu tinha a sensação, claro, que eu não ia ganhar dinheiro, por isso que eu fui embora. O que você diria para quem está te assistindo agora e quer ingressar no mundo publicitário, tem o sonho de virar publicitário, marqueteiro? O que você diria para essa mulher? Eu acho que ainda bem que o mundo mudou e que a gente está cada vez mais trabalhando para que os ambientes sejam bacanas, né? É bacana trabalhar numa agência. E eu acho que tem essa adrenalina de você vai entregar um projeto ou você está numa concorrência,
mas também tem a possibilidade de você olhar os setores diferentes, essa possibilidade de você estar sempre na ponta da transformação, principalmente num grupo como o Grupo Publicis, que está sempre inovando. Então, é um lugar de aprendizado constante. E é um lugar de muita troca, de criatividade e de gente muito diversa. E cada vez mais eu, como líder do grupo, prezo muito por esse olhar diverso. A gente tem gente de muitos lugares diferentes, com backgrounds diferentes. E é daí que nasce a criatividade, porque todos nós somos criativos. Não é só quem trabalha na mídia, ou no negócio, ou na criação. Criatividade é sobre resolver de um jeito novo os problemas que estão postos. Adorei essa frase. Então, que mensagem você deixaria para as mulheres, inclusive algumas mulheres que querem mudar de carreira? Tem muita mulher que consome o conteúdo do Mulheres Positivas que quer mudar de carreira, tem 40, 50 anos, fala, não aguento mais o que eu faço, quero mudar. O que você diria para essa mulher? Vamos focar nesse recorte. Para a mulher que está em transição de carreira, qual que seria a sua mensagem para ela? Acho que a primeira coisa é entenda o que você faz bem e o que você gosta de fazer. Eu sempre falo para os meus filhos, se você gosta de matemática, você vai provavelmente muito melhor em matemática do que em biologia. Então, a gente precisa gostar do que a gente faz, porque principalmente porque hoje em dia a vida pessoal e a profissional estão misturadas. E não é pela empresa, é muito pela gente, porque a gente está carregando o celular e a gente conecta e desconecta a todo tempo. Então, você precisa gostar do que está fazendo, né? O desafio precisa ser bacana, porque todo mundo acorda de manhã para fazer o melhor de si. Mas se você está num lugar que você gosta, está fazendo uma coisa que você faz bem, você vai, com certeza, fazer muito melhor. É a jornada, né? Claro que você tem dias bons e dias ruins, e claro que sempre tem problema no dia a dia. Mas tem que gostar da jornada e não só esperar o... Exato, porque não tem... Né, eu, com 20 e poucos anos, não falei, um dia eu vou ser presidente. Isso foi acontecendo. Né? Mas você já imaginava que você ia chegar onde você chegou? Eu acho que eu tive a sorte de começar numa empresa que tinha mulheres na liderança e liderança muito alta. Isso é muito bom para a gente falar, puxa, mas eu posso chegar lá. E como eu te disse, não tem uma carreira, né, não tem um único trajeto para a carreira da gente. Eu acho que eu sempre fui muito fiel aos meus valores. Então, eu trabalhei em empresas em que eu acreditava e que acreditavam nas pessoas e que, né, diversidade era um valor, respeito sempre foi um valor. E, ao mesmo tempo, eu tive exemplos e tive muito apoio, e não só de mulheres. Eu tive muitos homens que me chacoalharam e falaram, vem aqui, vem assumir essa diretoria que você está pronta. Será que eu estou pronta? Né? Aquele síndrome de impostora que bate na gente em alguns momentos da carreira. Se Gabi Onofre tem síndrome da impostora, todas nós podemos ter. Ou melhor, vamos parar de ter, mas aceitar que às vezes quando bate é normal. Exato, é normal. Então, eu acho que ali você tem que correr para pessoas que você confia e que confiam em você para te dar esse empurrãozinho. E eu falo, é melhor ir com medo, gente. Vai, mas vai com medo, mas vai. Hoje a gente estava fazendo um evento do Mulheres Positivas com a Veirano, que é o escritório de advocacia que oferece apoio jurídico gratuito para a nossa base. E uma mulher falou exatamente isso, falou, nós mulheres, a gente tem que parar de se paralisar e entender que o medo faz parte e que tem que ir em frente. Então, e se você, que é CEO do maior grupo de comunicação do mundo, está dizendo que tem que ir com medo mesmo, isso para nós aqui mortais é muito importante, porque se você sente isso, a gente se sente num lugar onde tudo bem a gente sentir, mas vamos em frente. É porque o medo é normal, mas se a gente não arrisca, a gente não aprende. Então, a gente tem medo do desconhecido, mas é o desconhecido que faz a gente crescer. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e nos cobrir nos cercar de gente que nos dá apoio. Quando esse meu chefe falou, você está pronta para ser diretora, eu cheguei em casa e falei, ai, não sei. Meu marido falou, como assim? Como você não sabe? Seu chefe está dizendo que você é capaz, você não acha que você é capaz? É mesmo, né? Mulher tem isso, né? Então, a gente tem que ser, né? Vai com fé e vai. Mas quando te chamaram para ser CEO da Publicis, você pensou, eu não mereço? Eu acho que eu já estava um pouco mais madura. E o fato de eu ter me arriscado mais
Falei, gente, se eu já trabalhei com sabão, absorvente, tecnologia, comunicação é mais um negócio. E é por isso que eu digo, né? Os riscos também nos fortalecem, as experiências novas falam, nos devolvem essa coisa, eu sou capaz, né? Então a gente vai ficando, acho que mais forte e mais autoconfiante. Isso é importante para a gente poder dar o passo seguinte. Eu acho que também, por outro lado, eu acho que nós mulheres, a gente tem que aceitar também que às vezes o fracasso vem. E tudo bem, eu acho que a gente tem que parar de achar que tudo que a gente vai fazer na vida vai dar certo e que as pessoas vão jogar pedra em você se as coisas não derem errado. Eu tive uma startup e eu não queria fechar a startup por nada, perdendo dinheiro, porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam falar, mas a verdade é que ninguém está preocupado com a gente, né? Exato. E, de novo, nós não somos Mulher Maravilha. Então, eu, por exemplo, quando mudei para uma startup, as pessoas falaram, mas como assim? Você vai sair de uma multinacional e vai para uma empresa que tem 100 pessoas? Falei, sim, gente, eu vou aprender. E está tudo bem, né? Eu tive a sorte que a Único estava com o produto certo, com as pessoas certas, e a gente conseguiu escalar e virar um unicórnio em 3 anos. Mas podia não ter dado certo. E eu estava muito mais pela jornada, como a gente falou. O que eu vou aprender lá? Que tipo de cultura eu vou me submeter? Que tipo de cultura que eu vou me submeter? Como é que eu vou aprender tecnologia? Que é um outro jeito de trabalhar que me ajudou muito a aprender estruturas ágeis, a trabalhar com squads, que me ajuda hoje a ser uma melhor gestora. Então, a gente tem que entender o que pode dar errado e o que não pode. Eu também tive que dar um passo para trás do ponto de vista de remuneração, mas eu fiz a conta lá na ponta do lápis. O que eu não posso deixar de cobrir? A escola das crianças, né, o dia a dia. Ok, então até aqui eu vou para arriscar pelo futuro. Então, acho que cada um tem a sua conta própria, essa conta de chegada de qual é o tamanho do risco que você quer tomar. E no fim, para mim, é isso. Ok, eu estou arriscando, se eu estivesse fazendo um MBA lá fora, custaria isso. Ok, então eu vou fazer esse MBA na prática. Gostei. E é verdade, vale mais do que isso às vezes. Então, e é isso, essa experiência... fracassada ou sucesso, eu não teria chegado aqui se eu não tivesse passado por essa experiência. Maravilhosa. Livro, filme, mulher que você admira, Gabi? Então, eu estou muito nesse tema da longevidade. Talvez porque eu vou fazer 52 esse ano. Então, eu amei o Outlive, do Peter Attia. E aí eu caí não é num filme, mas a minissérie Blue Zones, que fala muito sobre... acho que essa combinação de mente, né? A gente tem que estar bem fisicamente, a gente tem que estar bem na saúde mental, mas também a importância da vida social. Eu acabei de voltar do South by South, que é uma feira de inovação, e falou-se muito sobre, né, esse equilíbrio e principalmente sobre a vida social. E o Blue Zone fala muito disso, né? Eles pesquisaram as cidades no mundo em que as pessoas eram mais longevas, e elas têm equilíbrio dessas 3 coisas. E aí eu acho que nesse mesmo tom, acho que a Fernanda Montenegro é uma grande inspiração. A gente acabou de ver, né, a Fernandinha, né, super sucesso no Oscar, mas é porque ela teve sempre uma inspiração na mãe. É incrível como ela tem 95 anos e está bem fisicamente e se desafia todo dia, acabou de fazer filme, faz teatro, enfim. Então, eu olho esse conjunto da obra e eu olho a Fernanda e falo, adoraria chegar numa idade dessa e estar bem comigo mesma, e estar me desafiando. Então, acho que longevidade tem sido um tema muito frequente, talvez porque eu estou na minha idade, mas acho que tem muita informação hoje para a gente, né? Eu digo, se eu soubesse disso, acho que eu teria me alimentado melhor, feito mais exercício antes. Mas nunca é tarde. Gabi, então os 3 pilares são alimentação, sono e relacionamentos sociais? Saúde física, que tem a ver com alimentação, exercício, sono. Uhum. Saúde mental, né, que tem a ver com a gente estar bem com a gente mesmo, equilibrado. E a saúde social. Então, muito interessante que é você sempre fazer parte de uma comunidade. Nós somos seres sociais. A gente está falando da epidemia da solidão,
A gente precisa viver numa comunidade, seja ela qual for, né? Seja dos seus vizinhos, seja da sua fé, seja do seu trabalho, seja da sua família. Então, a gente tem que se atentar a essas 3 coisas. Eu estou mais atenta a isso hoje. Gabi, maravilhosa, obrigada. Um prazer enorme te receber aqui. Espero que você venha outras vezes nos visitar aqui. Obrigada, Fabi. Parabéns. Que a gente tenha muito mais mulheres positivas em todos os lugares. Você é uma grande inspiração e um grande poder para todas nós. Você que é uma grande inspiração e graças a vocês eu tenho um programa, porque se eu não tivesse vocês, não existiriam Mulheres Positivas. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Gabriela Onofre, CEO do Grupo Publicis no Brasil. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!